Ayrton Lucas coloca Fluminense no bolso e Vitor Pereira dá um nó tático em Diniz e, para variar, Vitor Pereira dá um nó tático no X9 do Flamengo. Tudo isso e muito mais após a vinheta no vídeo pós-jogo do Fla-Flu de ontem. Vem comigo aí, solta essa vinheta. Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, seja muito bem-vinda aí ao canal Mengão Pós-Jogo. Vamos falar aqui do Fla-Flu de ontem, do dia 1º de abril de 2023, primeiro jogo da final do Campeonato Carioquinha aqui do Rio de Janeiro. O Flamengo venceu por 2-0 com uma partida exuberante de hoje. O melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, Ayrton Lucas. O cara jogou demais, só faltou fazer, quer dizer, até fazer chover ele fez, porque no fim do jogo a chuva veio. Então o cara fez de tudo ontem, barba, cabelo e bigode, tudo ontem pelo nosso lateral esquerdo, Ayrton Lucas, que está mais para ala do que para lateral esquerda. Bom, mas vamos falar do jogo em si, né? Uma escalação surpreendente do técnico Vitor Pereira, quando todo mundo, inclusive o X9 do Flamengo, esperava um time em que tivesse Everton Ribeiro no meio e Gabigol e Pedro lá na frente, junto com Cebolinha. O que vimos não foi nada disso. Ele colocou um meio de campo com Matheus França, Thiago Maia, Gerson, e botou os três lá na frente, Cebolinha, Pedro, e o Gabigol não jogou, essa que é a verdade, né? Ele entrou com Thiago Maia, Gerson, Matheus França, Cebolinha e o Pedro lá na frente. Bom, e aí todo mundo começou já a reclamar antes mesmo do jogo começar, porque o Gabigol estava barrado. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, torcedor. Cadeira cativa no Flamengo, eu só conheço um cara que tem cadeira cativa lá para sempre. O nome dele é Zico. Esse daí tem cadeira cativa para sempre lá no Flamengo. Quando ele era jogador, se tirassem ele do time, de fato era para demitir por justa causa o treinador que fizesse isso. É o Zico, entendeu? Agora, o Gabigol, aí vão dizer assim, mas ele decidiu 2 taças Libertadores. Meu amigo, o ano é 2023 e ele não vem rendendo nada no time do Flamengo. Mas ele não vem rendendo nada porque o esquema do técnico não favorece a ele. Beleza, isso aí é um outro assunto. É uma outra conversa. Mas dizer que o Gabigol hoje ele tem que ser titular absoluto desse time do Flamengo, deixa eu te dizer uma coisa, torcedor. Nem o Arrascaeta hoje tem que ser titular absoluto do time do Flamengo. O Arrascaeta, ele 100% fisicamente e tecnicamente, óbvio, é um escárnio tirar ele do time. Da mesma forma que eu penso do Gabigol. Agora, todos os dois estavam maus. Tanto é que o Arrascaeta vai ficar 1 mês praticamente fora dos gramados, cuidando de uma pubalgia, que até que enfim que tomaram vergonha na cara para reconhecer que ele precisava de um tratamento. O Gabigol, ele não jogou ontem por uma série de motivos, e um deles, claro, obviamente, confirmado até pelo atleta, foi porque ele vinha cuidando de o adutor da coxa dele, que estava com dor. Ele falou isso ontem na zona mista do Maracanã. Tá? Então, de fato, o Gabigol não teria condições de jogo para 90 minutos, principalmente num jogo decisivo. Aí você querer colocar o Gabigol para jogar carioquinha contra um time de Série C, sabendo que quarta-feira temos a estreia na Libertadores e na altitude, eu prefiro preservar o Gabigol. Porque ganhar a Carioca ou deixar de ganhar,
para nós, flamenguistas, não faz a mínima diferença ganhar o Campeonato Carioca. É só mais uma taça que a gente vai ganhar. Para o Fluminense, não. Para o Fluminense é a única esperança deles terem algum título conquistado no ano de 2023. Porque o Fluminense não vai ganhar mais nada do que isso. Eu falei isso aqui ano passado, hein? Quando o Fluminense foi campeão carioca em cima do Flamengo, eu disse, acabou para o Fluminense. Esse é o único título que eles vão conquistar no ano. E eu estava com a razão. E dessa vez não muda nada. Se caso chegar domingo que vem, o Flamengo entrar em campo com diarreia, que eu acho que é a única forma do Flamengo agora perder esse título, é todo mundo entrar com diarreia em campo, e acontecer do Flamengo perder para o Fluminense, e o Fluminense ser campeão, o Fluminense não ganha mais nada nesse ano. Ao Flamengo não. O Flamengo tem totais chances de ser campeão. Não só a Carioca, mas brasileiro da Libertadores e da Copa do Brasil. Elenco para isso o Flamengo tem. Então, entre poupar o Gabigol num jogo de decisão de Carioquinha, para poder tê-lo ele mais inteiro no jogo de quarta-feira, eu prefiro poupar o Gabigol. Agora, o Gabigol também não vem fazendo muito para ser titular do time do Flamengo. Não titular absoluto. Tá? Titular absoluto, não. Ele deu uma entrevista ontem dizendo que, de fato, não estava satisfeito com o atual esquema tático, que não o favorece. Pelo menos ele foi sincero. E eu acho que quando existe um diálogo, que existe sinceridade naquilo que está sendo dito, é bom para o Flamengo. Se o Gabigol tiver que ir para o banco de reserva, coisa que eu não desejo, eu quero ver o Pedro e o Gabigol dentro de campo. Tá? Mas se ele tiver que disputar a posição com o Pedro, que seja assim. Porque cadeira cativa no Flamengo só o Zico tem. Tá? O Vitor Pereira, nos primeiros 20 minutos do jogo de ontem, de fato, o Fluminense era muito dominante. Chegava a dar nervoso de ver o Flamengo jogando daquela forma. Por quê? Porque não faz parte do nosso DNA. O Flamengo sempre foi ofensivo, sempre foi para cima. Agora, a gente tem que entender as circunstâncias do jogo. Quem treina o time todo dia é o Vitor Pereira. Quem entende de futebol é o Vitor Pereira, não é o Abimael. Eu não entendo nada de futebol, irmão. Eu entendo de ficar aqui falando minhas bobagens. Quem entende de futebol é o Vitor Pereira. Ele treinou o time durante a semana. Ele sabia qual a melhor tática para o jogo de ontem. Se iria funcionar ou não, só vendo na hora. Mas pelo menos foi o que ele acreditou. Eu, quando vi a escalação, que eu vi o Flamengo entrando em campo sem o Gabigol, a primeira impressão que eu tive foi o seguinte: ou esse cara tem muita certeza daquilo que ele de fato está fazendo, ou ele está assinando a sua carta de demissão. E ele provou que ele sabia o que ele estava fazendo. Porque o Flamengo suportou a pressão dos 20 primeiros minutos de jogo do Fluminense, e a única chance de fato que o Fluminense teve para abrir o placar foi um erro individual do Gerson. Que fora isso, o Fluminense não teve nada, não fez absolutamente nada. O Fluminense só tinha a bola e ficava tocando para lá e para cá. Como eles sabem fazer e acham que são o novo Barcelona, o Barcelona do Brasil. O time do Diniz é o Barcelona do Brasil. E o pior é que tem muitos da imprensa paulista, principalmente, que dizem isso, né? Então, eles tinham a bola, o Flamengo deu a bola para eles. Só que a linha de 5 que o Vitor Pereira montou lá atrás estava bem fechadinha. O Varela fez um ótimo jogo ontem. Muito bom o jogo do Varela. O Varela não é aquele lateral que apoia tanto quanto o Ayrton Lucas, mas ele deu uma segurada muito boa lá atrás, muito melhor do que o Mateuzinho na questão da marcação. É aquela coisa, o Mateuzinho é bom no apoio, péssimo na marcação. O Mateuzinho é uma réplica, vamos dizer assim, do Rodinei, que era bom no apoio, péssimo na marcação. O Varela, pelo menos, ele consegue manter um equilíbrio. Ele não é ruim no apoio, mas ele apoia menos do que o Ayrton Lucas.
E o Flamengo soube segurar a pressão. Ah, mas teve 2 lances do Cano, impedido. A linha de impedimento traçada pela defesa do Flamengo funcionou e muito bem. E olha que eu odeio linha do impedimento. Mas temos que dar o braço a torcer que funcionou. Funcionou. E depois dos 20 minutos do primeiro tempo, o Flamengo começou a cadenciar um pouco mais o jogo e o Flamengo sempre tinha boas estocadas no contra-ataque. Tanto que eu posso dizer que no primeiro tempo, as melhores chances, não vou dizer que as melhores chances, porque o Fluminense teve uma ótima chance, mas o Flamengo criou mais chances de gol do que o Fluminense. Porque o Fluminense teve aquele chute do Arias, e depois só um chute lá daquele rapaz que saiu contundido no final do jogo, que foi em cima do goleiro do Flamengo. Não teve dificuldade nenhuma para fazer aquela defesa. Então, o Fluminense amassou o Flamengo. Mentira, pô. Se isso de fato tivesse acontecido, eu não teria problema nenhum de falar isso aqui. Mas não aconteceu. O que de fato aconteceu é que o Flamengo deu a bola para eles, deixou eles ficarem com a bola, porque eles gostam de ficar com a bola, e o Flamengo soube se fechar bem lá atrás, soube se defender na forma que tinha que se defender. Aí, mas o Flamengo é ofensivo. Meu irmão, muitas das vezes, para você ganhar um jogo, você tem que saber como você vence o adversário. E o time do Diniz é um time que sabe jogar com a bola. Eu volto a dizer que o time do Fluminense, na minha opinião, é uma várzea de idosos que estão lá. Mas eles são bem treinados. É um trabalho que está consolidado, já tem mais de um ano. Por isso que eu vivo batendo nessa tecla que o Flamengo não pode viver de trocar de técnico de 6 em 6 meses. E eu não estou falando isso aqui porque o Flamengo ganhou ontem, não. Eu já venho falando isso daqui há muito mais tempo. Até porque, torcedor, é aquilo que eu sempre digo aqui nos meus vídeos. Se o treinador Vitor Pereira for demitido hoje, quem vai contratar o próximo técnico é o Marcos Braz. Não esqueçam disso. Eles não têm critério nenhum para contratar treinador. Nenhum. Quando eles contrataram o Vitor Pereira, eles não queriam nem saber se o esquema tático do Vitor Pereira iria se encaixar no elenco do Flamengo. Eles não têm noção do que eles fazem. Eles simplesmente vão lá e contratam aquele que está livre no mercado. Essa é a verdade. E amanhã pode ser o Jorge Jesus, pode ser o São Paulo, qualquer um outro. E não é garantia de nada, diga-se de passagem. Não é garantia. O Jorge Jesus vai chegar aqui e vai ganhar. Bacana, acorda pra vida. Em 2019, o Flamengo era soberano no Brasil. Hoje, tem vários times bons aí que estão disputando de igual para igual com o Flamengo. O Fluminense mesmo era um saco de pancada e agora complica pra gente. Então vamos acordar pra vida, pô. Achar que 2019 vai voltar, não vai não. Esquece, já se passaram 4 anos, tá? E nossos jogadores também estão 4 anos mais velhos. Então, no segundo tempo, o Flamengo foi muito superior ao Fluminense. Muito superior ao Fluminense. O goleiro Santos não fez nenhuma defesa que você possa dizer assim, nossa, o Santos salvou o Flamengo agora. Não teve. No segundo tempo não houve. O Flamengo soube controlar o jogo. E aí, quando a tropa entrou, meu irmão, o Flamengo botou eles na roda. Olha o gol que o Pedro fez. O Flamengo ficou 1 minuto e 5 segundos com a bola no pé, sem o Fluminense encostar o pé na bola. 1 minuto e 5 segundos. Isso é coisa pra caramba, tá bom? Porque o Flamengo foi, tocou, rodou a bola, voltou a bola no goleiro, veio, tal, trabalhou para no final sair o gol. Isso daí é de um time que treinou. O Flamengo tá bem agora? Tá tudo bom no Flamengo? Claro que não. Tem muito ainda que melhorar. Muito. Mas querer dizer que não houve alguma evolução, aí você também quer tapar os olhos porque você ama Jorge Jesus. Eu torço para o Flamengo. Eu não torço para o clube de futebol Jorge Jesus. Eu não torço para esse time. Eu torço para o Flamengo. Eu jamais vou torcer contra o Flamengo para ver um treinador ser demitido. Ontem eu li no Twitter um comentário dizendo que o Vitor Pereira havia sido
pior técnico que passou pelo Flamengo. Eu fico olhando, o cara escreveu uma besteira dessa, eu penso assim, esse sujeito de fato nasceu em 2019, porque ele só conheceu o Jorge Jesus. Ele não conheceu as malas que passaram lá pelo Flamengo, como Cristóvão Borges, aquele outro que veio lá de Minas Gerais e que trouxe um monte de jogador do Ipatinga, né, que eu esqueci até o nome dele agora, de tão ruim que ele era. E muitos outros aí que vieram para o Flamengo que eram horrorosos como treinador. E o cara queria falar de que Vitor Pereira foi o pior jogador. É o mesmo que fala que o Diego Ribas foi o pior camisa 10 que passou pelo Flamengo. O cara não viu Max Biancucci, o cara não viu Walter Minhoca, entendeu? O cara não viu esses malucos jogar. Aí o cara mete essa, Diego é o pior camisa 10. Tá bom. Me fala quem é o melhor para você. Não sabe. Porque também não sabe nem dizer quem é o melhor. Esse bobear não sabe nem que o Petkovic jogou um dia no Flamengo. Então, o Vitor Pereira, no segundo tempo, ele deu um nó no Diniz. Porque ele viu que o time do Fluminense já estava cansado. Por quê? Porque o Flamengo deu a bola para eles o tempo todo, deixou eles cansarem o jogo inteiro. Eles não gostam de ficar tocando. Beleza, tocar demais não quer dizer que tenha produtividade. Aí, quando botou a tropa em campo, e já ganhava de 1-0, tá? Já ganhava de 1-0. Quando botou a tropa em campo, o Flamengo amassou. O Flamengo foi dono do jogo. E não fez mais gols porque não teve a oportunidade mais clara. Porque poderia ter ampliado. Ter matado o Fluminense ontem mesmo. Então, enfim, que bom que o Flamengo venceu. Eu espero que daqui para frente, aos poucos, o Flamengo vai evoluindo. Ainda tem muito que acertar, tem. Mas eu espero que na próxima quarta-feira, para o jogo da Libertadores, o Flamengo já esteja um pouco melhor. E a gente consiga fazer um bom jogo lá e, quem sabe, vir com a vitória de lá. Porque o time que o Flamengo vai jogar, ninguém conhece o time. Mas, pelo que eu andei vendo aí pela internet, é uma porcaria, entendeu? É uma várzea também, igual o Fluminense. Mas é jogo que tu joga na altitude, vai jogar no campo dos caras, então é complicado. E é jogo de Libertadores. Então 1-0 lá é goleada, se o Flamengo vier de lá com os 3 pontos, é isso que importa no momento. O Flamengo precisa passar nessa fase de grupo, precisa passar bem, ser primeiro do grupo, até para quê? Para que ele possa fazer todos os jogos decisivos em casa na Libertadores. Beleza? Então é isso aí. Vamos com tudo agora na Libertadores, quarta-feira, porque esse sim é o campeonato que de fato nos interessa. Campeonato Carioca sempre foi uma pré-temporada de luxo. Então, esperamos que agora, quarta-feira, o Flamengo vá lá e consiga os primeiros 3 pontos na luta pelo tetracampeonato da Libertadores. Coloca uma coisa na tua cabeça, torcedor. O título mais importante para a gente esse ano é a Libertadores. Primeiro, porque nós podemos ser o primeiro clube do Brasil a conseguir 4 títulos. E segundo, a decisão é aqui no Maracanã esse ano. Então, não tem coisa mais épica de ver o Flamengo chegar numa decisão de Libertadores e decidi-la no Maracanã, que é a nossa casa. Valeu? Olha, se você tem problema com matemática, se você quer fazer concurso para fuzileiro naval ou sargento do Exército, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu canal de matemática que eu tenho, que é o Matemática para Vestibular do professor Abimael. Vou deixar o link aí na descrição para você dar um clique nele também e ser assinante do nosso canal. Aqui no Mengão Pós-Jogo, se você gostou da minha análise, deixa teu like, se inscreve aí no canal, tem esse botão vermelho aqui no canto, tem essa minha foto aqui no canto, tá? Para você estiver me vendo pelo computador, clica nessa fotinha aí, ou nesse botão aí embaixo onde está escrito inscrever-se, caso você esteja me vendo pelo celular, beleza? Fica com Deus, um forte abraço, saudações rubro-negras e vamos comemorar mais uma vitória em cima do time de Série C, que acha que ganhou algumas aí na cagada, acha que já é soberano aqui no Rio de Janeiro. Só o número de derrotas que eles têm para o Flamengo consegue ser maior que o número de empate. Valeu! Ganhar Fla-Flu é muito normal.